Qual é o tema do vídeo? Consciência negra. Você não pode falar de consciência negra, você não é negro. Oi, aí, bem-vindos a mais um vídeo do Giro com Giro. Eu sou o Giro e nós vamos girar sobre consciência negra, né? Amanhã é o dia da consciência negra e temos algumas coisas aí para falar sobre, não é mesmo? Então, quando eu me deparo com conversas com pessoas na faixa de idade de criança para adolescente, pessoas que são muito engajadas em discussões, mas ainda estão em formação, nova geração, né? Como professor e tudo, eu converso, né? Eu vejo muito acontecer um fenômeno. E quando você fala, por exemplo, me conta aí sobre o que você acha sobre consciência negra, para uma pessoa que é branca, uma pessoa que não é negra, né? Uma pessoa não negra. Eu tô falando pessoas não negras aqui porque não existem só negros e brancos, né? Isso é todo um assunto também para um outro vídeo, mas enfim. Então, quando você fala para essa pessoa não negra, ela vem e fala: bom, eu não posso falar sobre isso porque eu não sou negro, né? Eu não estou no meu local de fala. Eu não posso pensar sobre esta questão porque eu não sou negro. Eu não posso falar sobre o que eu acho, minhas experiências, não sei o que, porque eu não sou negro. E aí, começa a ficar um pouco desvirtuada essa questão, né? O local de fala, ele é importante, ele deve existir por inúmeras questões, tá? Que eu vou abordar um pouco mais pra frente, mas ela está um pouco desvirtuada. O local de fala não é pra calar e pra falar com que as pessoas não discutam coisas, né? Pelo contrário, essas pessoas precisam discutir. Vide o vídeo passado, eu falei um pouco sobre a mudança sociopolítica, né, dessas questões, então as mudanças sociais e políticas sobre uma questão, e para isso você precisa desenvolver as ideias que cercam aquela questão. Então, eu dei o exemplo do feminismo, então quando a gente olha pro feminismo, a gente precisa discutir sobre o feminismo, e ele vem sendo discutido há décadas e assim se avançou muito. Assim como a pauta LGB, não vou colocar nem o T aqui nem o mais, porque essas ainda precisa dar uma esmiuçada, não evoluíram tanto assim, não é mesmo? E quando a gente olha também pro machismo, né, do feminismo, quando a gente olha para o preconceito mesmo, para o racismo, eles evoluíram bastante porque se falou muito sobre isso nas últimas décadas. Significa que está perfeito? Não, mas evoluiu porque a gente colocou atenção nisso, discutiu isso, todo mundo olhou, todo mundo está vendo, e assim a gente está avançando e vai avançar mais ainda conforme a gente continuar falando sobre isso. Então, é para todos falar sobre, né? O local de fala não é sobre isso. Eu vou explicar ele mais um pouco, mas antes, talvez o grupo que mais precisa falar sobre o racismo negro, no caso, né, que a gente tá falando da consciência negra, é exatamente um grupo não negro, porque é o grupo que menos entende, provavelmente, aquilo que acontece, como que é o racismo, como que ele tá estruturado, que o racismo não é só preconceito, que tem as bases da sociedade montadas em cima de um racismo. Talvez essas pessoas sejam as que mais precisam aprender sobre, entender e ouvir também de pessoas negras. E isso é muito importante, e aí que entra o local de fala. Mas não que não possa falar sobre, né? Inclusive deve falar, aprender. O processo de aprender envolve você saber o que você pensa e depois se confrontar com aquilo que é novo. Enfim, posto isso, o local de fala, na verdade, ele é para evitar que as pessoas sejam caladas. Porque acontecia muito isso de, por exemplo, o negro tá lá falando da sua experiência de como é ruim ser abordado pela polícia. Aí chega uma outra pessoa e fala: mas todo mundo deve ser abordado pela polícia, porque todo mundo pode praticar crimes, então na verdade, consciência humana, que, né, todo mundo pode praticar crimes, todo mundo deve... Só que não é o que acontece na realidade. Então essa pessoa que não passa pela experiência está utilizando da visão dela, da experiência dela, para invalidar um argumento de alguém que é negro, que passa por coisas que ela não passa. Aí entra o local de fala. Você não pode pressupor que você sabe algo como é para aquela pessoa, se você não é aquela pessoa. Você está só pressupondo, colocando diachismos da sua visão deturpada de não estar dentro daquela questão para calar o outro. Aí que entra a importância do local de fala. Você tem que entender que tem coisas que talvez você não saiba, que a sua opinião pode ser invalidada porque você não é aquela pessoa. Essa é a importância do local de fala, mas não calar a pessoa de falar sobre, de aprender, de buscar. Então, aí essa é a primeira questão que tem que estar muito clara, que todo mundo pode falar e todo mundo deve procurar coisas sobre consciência negra, sobre racismo. Mas prosseguindo, outra coisa que acontece muito aí na consciência negra, né, quando começa a se falar mais sobre isso, perto do dia 20 de novembro, que é a tal da consciência humana, que é um discurso montado e muito reproduzido de que não deveria existir uma consciência negra, ou seja, a gente não deveria se conscientizar só sobre o negro, deveria se conscientizar sobre o ser humano, porque todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas chances, todo mundo tem as mesmas coisas, todo mundo merece respeito, então deve haver uma consciência humana e não só negra, né? Porque se você coloca consciência negra e não coloca o resto, você prevalece só o pensamento sobre o negro. Enfim, muito problemático esse discurso, e normalmente eu percebo uma certa inocência
pensa em quem reproduz esse discurso da consciência humana. Então vamos falar por quê. Por mais que a consciência humana, inclusive, seja muito importante, porque os humanos não estão lá muito conscientes, né? De destruição da Amazônia. Mas enfim, quando a gente pensa em consciência negra, pensar sobre a história dos negros, pensar sobre racismo, pensar sobre efeitos da escravidão, efeitos dessa hegemonia europeia que saiu matando e escravizando todo mundo pelo mundo, pensar sobre várias questões que envolvem tudo o que aconteceu na história e onde estamos hoje por causa de todos esses efeitos. Isso envolve olhar para as nossas bases, que foram muito racistas, perpetuam ainda uma certa segregação e uma não chance igual de todo mundo, de acordo com a cor de pele e de acordo com várias outras coisas. Então, esse é um tema específico que a gente precisa olhar para entender a problemática e avançar em relação ao racismo. Se você realmente crê que não há racismo hoje, em 2020, algo de errado não está certo, né? Então, vamos abrir um pouco o olhar aí. Inclusive, aconteceu uma polêmica muito grande nesse ano, que foi com o George Floyd, eu também fiz vídeo sobre isso, que mostra muito o quanto a gente ainda tem muitos problemas em relação ao racismo. Acho que é um caso bem emblemático. Mas enfim, se a gente quer combater isso, a gente precisa pensar sobre isso. Nisso, o Dia da Consciência Negra, ele veio muito a calhar. Fiz uma pesquisa prévia aqui no Google Trends. Se você não sabe o que é Google Trends, é quando você coloca uma frase, ou uma palavra, ou alguma coisa que você queira pesquisar, e aí você tem o acesso de quantas pessoas procuraram aquela frase ou aquela palavra no Google ao longo do tempo. Então isso é muito útil para você saber para onde as pessoas estão olhando, o que elas estão pesquisando ao longo do tempo. E se você pesquisar coisas como consciência negra, você vai ver aqui esses picos aqui, né? Que são exatamente quando as pessoas começam a procurar sobre isso perto do dia 20 de novembro. Tem picos de quando as pessoas procuram sobre isso. Mas tá, consciência negra é um termo muito específico que é perto do dia do 20 de novembro. Ok, mas se você procurar coisas como a história dos negros, racismo, você também vai ver esse padrão de picos perto do dia 20 de novembro. O que significa que pessoas estão procurando mais, talvez incentivadas pelo feriado, incentivadas pelo colégio, às vezes que faz coisas desse tipo, incentivadas por youtubers, né, que falam sobre isso perto do dia 20 de novembro também. Então colabora para as pessoas falarem mais sobre isso, verem as ideias, entenderem, pensarem e mudarem essa realidade. E, inclusive tem uma questão aí também que envolve as polêmicas. Lá em final de maio, quando teve a questão do George Floyd, você tem um pico bem maior até do Dia da Consciência Negra, porque teve uma super questão lá nos Estados Unidos que passou para cá e repercutiu também. Teve várias manifestações, né? Então aquela polêmica ganhou uma força e uma revolta que fez com que se discutisse muito isso, se procurasse muito isso, as pessoas se informassem, mesmo fora do Dia da Consciência Negra. Não significa que o Dia da Consciência também não colabore. Tudo colabora conforme a gente vai olhando para, pensando e tudo mais. Tô até repetindo muito isso aqui, mas é porque é isso mesmo. A gente precisa falar sobre as coisas. No que a gente não mexe, a gente não muda. Então sim, este feriado vem muito a calhar e a fazer as pessoas pesquisarem sobre, entenderem sobre essa história, essa injustiça, essas questões básicas da nossa sociedade que foram pautadas, né? Então é muito importante. Talvez se a gente realmente estivesse num mundo utópico, conto de fadas, em que todo mundo tem as mesmas oportunidades, as pessoas olham umas para as outras com as mesmas questões, veem beleza em todas as pessoas, veem todas as questões em todas as pessoas igualmente. Se a gente realmente estivesse nesse mundo, talvez o Dia da Consciência Humana fosse incrível, mas não estamos. Precisamos ver com outros olhos outras questões que afetam pessoas diferentemente. Já dizia Einstein ali, né? Não sei se era Einstein, que coisa você corta o Einstein. Não há nada mais desigual do que tratar pessoas diferentes como é que é? Me perdi. Não há nada mais desigual que tratamento igual para pessoas diferentes. A gente precisa sim ter esse olhar, precisa sim de um Dia da Consciência Negra para discutir isso, né? E é muito bom que haja. Mas é isso, então espalha a ideia aí, conversa mesmo sobre esse feriado com todo mundo, porque é importante. Pesquisa aí se você não sabe da história, pesquisa aí se você não sabe como acontece, né? Muito legal esse momento para você fazer isso. Se você discorda de mim, coloca aqui que eu vou adorar saber e discutir, trocar ideias, que eu acho ótimo que as pessoas que discordam falem sobre também, e não só, ai meu Deus, cancela, blá blá blá. Enfim, né? Mas eu sei que vocês não são assim, não é mesmo? É isso então, curte aqui, compartilha com todo mundo e tchau! Eu não sou racista não, tá? A mulher que me ajuda lá em casa, por exemplo, ela é negra. Ela é quase como se fosse da família.